Eu gostaria, você que está aí na tua casa, que abrisse a sua Bíblia, certamente você tem uma aí, bem próximo a você. Em Mateus capítulo de número 4, vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11. Eu já vou começar a leitura, depois nós estaremos falando acerca do tema que nós vamos estar abordando. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Diga amém aonde você estiver. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você sobre o seguinte tema: este deserto não dura para sempre. Vou recapitular: este deserto não dura para sempre. Escute bem isto. Você sabe a realidade que nós estamos vivendo nesses dias, quando esta pandemia Covid-19 ou o coronavírus tem assolado toda a humanidade. Olha para cá, e para nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que nós estamos vivendo no crepúsculo do arrebatamento da igreja. Conforme as palavras do escritor aos Hebreus, que disse: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela está se cumprindo na íntegra. E isto é fato, de que muitas vezes Deus nos submete a ardentes provas. Me lembro do apóstolo São Pedro, que disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentardes, como se coisas estranhas vos acontecesse. Ele diz: alegrai-vos pelo o fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que na sua glória regozijeis e alegreis. Aí Pedro, ele faz uma conclusão maravilhosíssima. Ele diz: que nenhum de vós padeça como homicida,
como ladrão, ou como aquele que intromete em negócio alheio. Mas ele diz, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. O que eu quero te fazer entender, que mesmo em meio toda esta pandemia do coronavírus, nós precisamos tirar para Deus o nosso melhor louvor. Nós encontramos aqui inserido nesse texto que Jesus também foi levado ao deserto. Jesus, o próprio Filho de Deus. Por que Jesus teve que ir para o deserto para ser tentado por Satanás? Poxa, ele era o Filho de Deus, precisava disto. Deus não o conhecia, ele não era fiel ao Pai, porque sendo Filho de Deus, o próprio Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Olha para cá, talvez você não tenha resposta para isso, mas eu tenho uma resposta de Deus para você. Isso aí é para nos ensinar que se Jesus venceu como homem que era lá no deserto, sendo Filho de Deus, mas ele venceu como homem o pecado, nós temos a possibilidade de vencermos também. Isso nos prova que se Deus provou o seu próprio Filho, o levando para o deserto, quem sou eu que Deus não iria provar em algum tempo, em algumas ocasiões, em alguns dias? Então veja bem, Jesus foi provado aqui no deserto. O deserto ali foi para Jesus uma sala de aula, aprendizado. Olha para cá, você que está enfrentando esse deserto, talvez você não sabe o que está acontecendo. Está sendo uma sala de aula para você, um aprendizado. Deus está te ensinando aí maravilhosíssimas lições. Deus está te ensinando algo. Mas eu não aceito, porque eu sou fiel a Deus. Eu cumpro os mandamentos, eu obedeço a palavra, eu sou dizimista na igreja, eu não aceito. Quem é você? Jesus não foi levado pelo Espírito ao deserto? Então escute bem isso, muitas vezes nós demoramos para entender e aceitar a realidade. Mas olha para cá, mudança de fase requer aceitação. Caso contrário, nós vamos permanecer do mesmo modo, ou seja, da mesma maneira. Veja bem, quando Deus permite você passar por alguma coisa, Ele já sabe exatamente o resultado daquele processo. Por isso, Ele te deixa passar. Jesus sabia que o Pai o tinha levado ao deserto. E Deus sabia que Jesus venceria aquela prova, provando para mim e para você que você tem possibilidade de vencer também. Sabe por quê? Porque o apóstolo São Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Escute bem isso. Nesse texto que nós lemos, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que podemos confundir aqui castigo com prova. Jesus não estava sendo castigado por Deus,
Jesus estava sendo provado por Deus. Tem um diferencial entre castigo e prova. Muitas vezes Deus leva alguém para o deserto e na verdade é para corrigi-lo mesmo, forjar o seu caráter, tirar algumas coisas ruins, porque é desobediente, é de dura serviço. Pastor, mas tem como provar isso na Bíblia? Tem. Colossenses capítulo 3 e o verso de número 6, Colossenses 3 e 6 diz que pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas vezes Deus leva alguém para o deserto para forjar o seu caráter, para ensinar uma preciosa lição. Não é que Deus não o ama, pelo contrário, é porque Deus precisa tirar da vida daquela pessoa algo que desagrada a sua vontade. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, o versículo 19. O próprio Jesus dizendo: Eu quem? Jesus. Eu repreendo e o que mais? Castigo. A todos quanto odeio, está escrito no texto? Não. Ele não castiga porque odeia, ele castiga porque ele ama. Aleluia. Então, se você está sendo corrigido por Deus, não despreze a correção do Senhor. É Deus te ensinando uma preciosa lição. Eu repreendo, disse Jesus, e castigo a todos quanto amo. Aí ele faz um apelo para mim e para você: sê pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, Deus chama o homem ao arrependimento. Deus chama você que está me vendo através dessa live ao arrependimento. Deus chama você que se desviou do caminho, e a Bíblia diz que não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita. Você se desviou, volte hoje, sê pois zeloso e arrepende-te. Então nós temos que ter um diferencial entre o que é castigo e o que é prova. Pastor, mas o que é prova? Eu vou te mostrar. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 2. Você que está me vendo agora, você pode conferir na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Está escrito assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te fez passar, o Senhor te guiou nesse deserto. Olha aqui, eu não estou saindo fora da palavra, estamos falando do deserto. Esses 40 anos, Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Foi o suficiente. O povo de Deus do passado, povo de Israel, desobediente, de dura serviço, ficou lá 40 anos, Guilherme. Pior que não aprendeu a lição. 40 anos, pastor Donizete, lá de São Sebastião, litoral norte, me vendo. 40 anos, pastor Donizete. O povo de Deus ficou no deserto, dando volta ali, e não aprendeu a lição de Jeová. Não aprendeu que Deus estava admoestando, corrigindo, exortando aquele povo de dura serviço, chamando-o ao arrependimento. Olha, 40 anos Deus guiou o povo no deserto e diz: para te humilhar. Era um povo exaltado, era um povo orgulhoso, achava que sabia mais do que o próprio líder Moisés. E a Bíblia diz: para te humilhar.
Aí para tentar, essa palavra tentar no original do grego quer dizer provar. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e Ele não pode ser tentado pelo mal. Então a tradução aí é para te provar, para saber o que estava no seu coração. Olha porque Deus prova alguém, olha porque Deus o leva para o deserto, para saber, Carlos, o que está no coração da pessoa. Está escrito, para saber o que estava no seu coração. Se guardarias os mandamentos ou não. Está vendo? Então tem uma diferença entre castigo e entre prova. Olha para cá, entenda, Deus não está te castigando, isso é prova de Jeová. Coronavírus, isso é prova para a gente. Eu disse aqui já repetidas vezes, e vou dizer de alto e bom som: o Covid-19 é mais para ensinar crentes do que os não crentes. O Covid-19 é mais para tratar conosco, que conhecemos a Cristo, que conhecemos a palavra, do que tratar com aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Claro que para eles também é uma preciosa lição, mas contudo você precisa entender que Deus castiga aquele que Ele ama, e Ele açoita a qualquer que Ele recebe por filho. Então, se o Todo-Poderoso te levou para o deserto, entenda que Deus sabe o que faz. Agora, o que nós vemos que é fato também: ninguém chega na terra prometida sem primeiro passar pelo deserto. Às vezes eu fico pensando esses crentes modernos: eu não aceito ser provado. Eu vou falar com Deus, eu vou chegar a Deus na parede, eu não aceito, eu sou fiel. Meu irmão, ninguém chega na terra prometida sem passar pelo deserto. Sabe que os pregadores da mídia televisiva estão ensinando errado o povo. Os pregadores da mídia televisiva estão ensinando a nossa geração de evangélicos, a nação brasileira, erroneamente. Está isentando as pessoas de ficarem doentes. E se ficarem doentes, é infidelidade. Não, irmão, cometeu algum pecado. Confessa aí, deixa, meu irmão. Cometeu algum pecado. Não é possível, irmão. Tanto castigo assim, o que está acontecendo? E muitas vezes, as pessoas creem nessa besteira. Olha para cá, não é castigo não, é provação. Porque em Daniel, capítulo de número 12, está escrito que nesses últimos dias, muitos seriam provados, embranquecido. Você vai ver no capítulo 12 aí, esta profecia. Mas para Daniel, o anjo chega e diz: mas tu, porém, verso 13, vai até o fim, não desista, não desista. E Deus está falando com você: não desista da tua caminhada, não desista de ser crente. O céu é logo ali. O céu não é para covardes. O céu não é para medroso ou medrosos. Quando eu vejo aí alguns camuflados com medo do coronavírus, mas eu não sei não, sabe, eu não sei não. Quando acabar o coronavírus, ele contrai uma depressão. Irmão, para com isso. Crê no poder de Jeová. Crê no poder do Altíssimo.
Crê que Deus está contigo e não é esta pandemia que vai te deter, não é o coronavírus que vai te parar. Deus é fiel, Deus é fiel para nos guardar do maligno. Estudando esse texto, eu percebi que existem 3 tipos de deserto. O primeiro é o deserto que você entra por conta própria. Sabe que tem gente especialista, arruma encrenca para si mesmo, arruma problemas. Cuidado, meu irmão. Em tempos de crise, excede nos gastos. Em tempo de crise, abandona a igreja, começa a pegar más companhia, que faz a sua cabeça, vê a tua igreja, o seu pastor completamente diferente, vê os seus líderes completamente diferentes. Cuidado. O que o diabo está trabalhando nesses dias de pandemia, eu disse que o maior sintoma e o maior problema que a Covid-19 vai trazer para a igreja, não é um ou outro ser acometido do mal, não. É uma frieza espiritual. Vai tirar muitos cristãos da igreja, porque eles estão tirando os olhos de Jesus. Eu pergunto, você tem orado na sua casa, nesses dias de quarentena? Você tem lido a Bíblia? Você tem dobrado o seu joelho? Ou só abrido a boca para murmurar contra um, contra outro, e assim? A gente vê gente aí nas redes sociais, rapaz, entende tudo. Entende tudo, só não entende de salvação, de ser humilde, de obedecer a palavra, os seus líderes, sua liderança. Você vê que nesse tempo as pessoas ficam ociosas nas redes sociais e diz que entende de política, quer entender de Bíblia, entende tudo. Oh, meu irmão, ser humilde. Abaixa um pouco a bola aí, mano. Está muito exaltado. Ser humilde. Ó, então, o deserto que você entra. Segundo, o deserto que o próprio diabo te leva. O que eu glorifico a Deus é que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo. Mas às vezes o diabo leva alguém. É só dar lugar. Por isso que está escrito Efésios 5 e 23. Não deis lugar ao diabo. Ou 5 e 27. Vê aí, depois você procura. Tá? Fiz uma citação muito rápida. Ó, o 4 e 23, ou 4 e 27, quem está me vendo sabe que está na Bíblia. Não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se der lugar ao diabo, ele entra. Se der lugar ao diabo, ele, ele entra. Então, o primeiro deserto é o deserto que você entra. O segundo deserto é o deserto que o próprio diabo te leva. E o terceiro deserto é o deserto que Deus te leva. É o deserto que o Espírito Santo te leva. O interessante é que deserto é lugar de ouvir a voz de Deus e não a voz do diabo. Você vê que o diabo quis convencer Jesus. Faça isso, faça aquilo. Jesus não deu ouvido à voz de Satanás. Porque no deserto, inserido nesse contexto de dificuldades, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Então deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. B, deserto é lugar de intimidade. Quando Deus leva alguém para o deserto, é porque Deus quer ter com ele um particular.
Às vezes a sua vida aqui fora, ou seja, fora do deserto, está muito agitada. Você nunca tem tempo para Deus. Você sabe que tem pessoas que até agora nessa quarentena não parou para se colocar diante de Deus numa madrugada, numa manhã, no crepúsculo da tarde, para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e examiná-la, ler a palavra. Ele não parou ainda. Já passou mais de um mês de quarentena. Ele não orou, ele não fez nada. Aí, tá bom, você está tranquilo, está até gostando porque não está trabalhando, né? Quarentena, tá bom. Te levar para o deserto. Te levar para o deserto. Lá no deserto você não vai ter esse conforto que você está tendo do seu aparelho de ar-condicionado, do seu ventilador. Não tem aguinha gelada, não tem Coca-Cola, não tem suco de maracujá para te deixar bem calminho. Não tem. No deserto não tem supermercado, não tem lojas americanas para você comprar chocolate. Não tem nada disso. Não tem açougue, não tem padaria. Deserto é deserto. E tem gente que às vezes espera o tratamento de Deus, porque ele não vive uma vida de ininterrupta comunhão com Deus. E aí, vivendo a seu próprio bel prazer, numa vida esplêndida, uma vida regalada, Deus, tu tá folgado, né? Tu tá folgado. Ou seja, quer sombra e água fresca. Vamos para o deserto, que lá você não vai ter nem água para beber. Tem no deserto. Não tem. De dia faz 50, 48, 50 graus de calor. De noite, de madrugada, 10, 15 abaixo de zero. Deserto. Outro sim. Além de deserto ser lugar aonde nós devemos ouvir a voz de Deus, também lugar de intimidade com o Senhor, o deserto te fortalece. O deserto te deixa mais forte. Jesus não saiu fraco do deserto, Jesus saiu forte. Embora ele esteve lá no deserto 40 dias e 40 noites, e quando ele saiu de lá, a Bíblia diz que ele teve fome, mas espiritualmente falando, Jesus foi fortalecido ali no deserto. Olha para cá, Deus me manda te dizer que esse deserto que veio para a sua vida não é para te matar, não. Não é para te derrubar, não. É para te levantar, é para te fortalecer, é para te colocar de pé, é para que se cumpra a vontade de Deus na sua vida. Mas o que me chama a atenção é que deserto é também lugar de provisão. Nunca houve avivamento em tempos de bonanças. Todos os avivamentos que há, biblicamente falando, inserido na Bíblia, foram em tempos de escassez, de pandemia, de pestilência. Nunca houve avivamento em tempo de bonança. Olha para cá, nós estamos enfrentando a maior crise na nação brasileira, e por que não dizer mais do que a gripe espanhola em todo o mundo? Mas Deus tem para você uma provisão muito excelente. Deus tem para você o sobrenatural. Deus tem para nós. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Verso 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Olha para cá, não foi o diabo que levou Jesus, foi o Espírito. Você está pensando que o Espírito Santo, você está pensando que Deus não leva alguém para o deserto?
para a prova, Deus leva. Entenda e compreenda que esse deserto que você está, não foi o diabo que te levou, foi Deus. Aliás, a nossa geração, pastor Donizete, está bem acostumada a atribuir tudo ao demônio. Sai, Satanás, sai, é você, né? Estou de olho em você. Sai, diabo, sai. Tudo é o diabo. Não é não, meu irmão. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Essa roubalheira que há no Brasil é o diabo? Não, é os políticos. A saúde pública aí, na nossa cidade de Mongaguá, ou no estado de São Paulo, não é o diabo não, é os homens entesourando e colocando a mão naquilo que não lhes pertence, porque eles foram constituídos para trabalhar em favor do povo. Não é o diabo não, é os homens. Mas tem gente que é especialista em culpabilizar Satanás. É o diabo está furioso. Então vai orar, meu filho. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma certa feita, encontraram o diabo andando por um caminho triste, tédio, desgostoso, com um saco nas costas, cabisbaixo. E alguém o viu e diz: rapaz, ô diabo, o que está acontecendo contigo? Tu está tão triste, cabisbaixo. Alguém lhe ofendeu, o que está acontecendo? É aqueles crentes lá. Tudo que acontece de errado, eles põem a culpa em mim. Tudo que acontece de errado, eles põem a culpa de mim. Para de dizer que é o diabo, irmão. É falta de caráter, é falta de compromisso com Deus, é falta. Para de colocar problemas aonde não existe problema. Culpabilizar A, B e C pela sua vida medíocre, insignificante. Assuma que está errado. Se humilhe perante o Senhor. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E a Bíblia diz: para ser tentado por Satanás. Você vê, não era anjos que estavam esperando Jesus lá, embora tinha. Não era uma mesa farda ou farta no deserto que estava esperando Jesus. Era Satanás. Diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz que E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Não diz que ele teve sede, porque o jejum que Jesus praticou aqui foi o jejum parcial. No deserto ele não ficou sem tomar água, mas ele teve fome. E quando a pessoa termina um jejum, a primeira coisa que ela sente é sede. A Bíblia diz que terminado aqueles dias, Jesus teve fome. Ou seja, o jejum dele era abster-se do alimento, da comida. Aí diz, olha como Satanás aproveita. Aí ele entra em ação. O verso 3 diz: chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, olha, manda que estas pedras ou se transformam em pães e mate a sua fome. Tu está com fome, terminou o seu jejum. Ó, aqui pedras. Pega essas pedras aqui e as transforma em pães e mata a sua fome. Uma boa, né? Para quem está com fome. E Jesus podia fazer isso, pastor? Claro que podia. Jesus tem todo poder. Ele não transformou água em vinho. Ele não fez a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos. Nem peixes criado completo era. Peixinhos, diminutivo de peixes. Ele não pegou 5 pães e 2 peixinhos e saciou a fome mais de 5.000 pessoas, além de mulheres e crianças.
Ele poderia ter feito isso, mas se Jesus fizesse caprichosamente, ele estaria obedecendo a ordem de Satanás. Eu fico pensando que Satanás está ganhando em algum espaço em algumas vidas. Satanás diz, fica com raiva daquela pessoa, e ela fica. Fala mal daquele pastor, ela fala. Murmure daquele irmão, ela murmura. Faz o mal, pega o dinheiro aí dessa pessoa, e ela faz. Jesus não obedeceu Satanás. É melhor obedecer a Deus. Satanás diz, transforma essas pedras em pães, mata a sua fome. Olha a resposta de Jesus, contundente, no versículo 4. Porém, ele respondendo disse, está escrito, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Palavra que sai. Tem uma outra tradução, diz, que procede da boca de Deus. Não é só de comida, arroz e feijão que nós vivemos da palavra, aleluia, nós vivemos da palavra, nós vivemos da fé, porque o escritor aos Hebreus diz, lá no capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O cristão vive da palavra, e o cristão vive da fé. Jesus disse, não vou transformar pedras em pães, não. Você pensa que Satanás deixou de insistir com ele? Nananina, não. A Bíblia diz no verso 5 que então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, faz o seguinte, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito que tomar-te-ão os seus anjos nas suas mãos, para que nunca tropece com seu pé em pedra. Ele citou o Salmo 91, os versos 11 e 12. Lança daqui. Irmão, não obedeça a ordem de Satanás. Quantas pessoas por aí ouvindo, Thaís, vozes estranhas, coisas que não existem, coisas de fruto da sua imaginação, ou vida medíocre com Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Por isso Deus me manda te dizer, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus está falando através desta palavra, por intermédio da internet. Está chegando de alto e bom som a palavra de Deus para você. Estou caminhando para o final. Deus abençoe muitas pessoas nos vendo agora. Satanás não parou de tentar Jesus. Quando Jesus ouviu isso de Satanás, ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero ver se Deus está comigo mesmo. Eu vou tomar esse veneno aqui para ver se vai me matar. Vai. Eu vou pular de cima desse prédio, porque eu quero ver se Deus é comigo. Vai quebrar o pescoço, irmão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é assim que se comprova que Deus está em você e que você está em Deus. É com uma vida íntegra, reta, vivendo uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente. É assim. E o lugar dessa comprovação não é dentro da igreja, é lá fora, resplandecendo como astros no mundo.
lugar da gente mostrar que Jesus está em nós, é lá fora, é a nossa vivência, bom testemunho, as nossas ações, os nossos bons testemunhos falam muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Finalmente, a Bíblia diz no verso 8, que novamente Satanás, o diabo, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. Eu creio que apareceu em cima do monte ali um telão, século 21, colorido, não era preto e branco não, colorido, e mostrou para Jesus toda a glória do mundo. Tá vendo aí, ó? Ah, que coisa linda. Ó, tem carnaval no Rio de Janeiro, mostrou o carnaval. Ó, tem a parada lá, tá, tem a parada lá em São Paulo, tem isso, tem mais aquilo. Foi mostrando tudo, mostrou tudo. Aí, em suma, Satanás diz, ó, tá vendo tudo isso? Tá vendo? Tudo isso foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser, e eu quero te dar, quero te oferecer. Se prostra e me adora, porque tudo isto aí será teu. Se prostrares e me adorar, eu te dou tudo isso aí. O que eu fico pensando é que Jesus rejeitou, nós estamos abraçando. Jesus rejeitou, ele disse, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, eu te conheço, tu és tudo, aqui tu não tem vez não, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Satanás queria que Jesus se prostrasse, para lhe oferecer culto, para lhe oferecer adoração. Mas Jesus disse, não, adorarás somente o Senhor teu Deus. Tem muita gente aí adorando pedaço de pau, gesso, cantores famosos, pregadores. Ah não, para mim tem que ser aquele pastor lá, hein? Para mim tem que ser aquela cantora, aquele... Oh irmão, pare com isso. Idolatria é pecado e leva para o abismo e para o inferno. Adore a Deus. É tempo, geração do século 21, adorar a Deus. É tempo de você adorar ao Senhor. Nós finalizamos dizendo aqui, nesse cenário de conflito, nós encontramos um deserto, um propósito de Deus para a vida de Jesus. E por parte de Satanás, o objetivo de tentar, tá? Mas por parte de Deus, ou pelo lado de Deus, provar. Talvez você não está entendendo o porquê o vento está soprando ao contrário na sua vida. Olha para cá, não é Satanás não, é Deus. Esta pandemia da Covid-19 não é Satanás não, é Deus. É Deus dando uma lição para a humanidade. É Deus tratando com o seu povo. É agora que nós queremos ver quem é crente. Quero ver quando as igrejas voltarem a ter os seus cultos regulares. Vamos ver. Então, meu irmão, é Deus que te levou para o deserto. Entenda uma coisa, não murmures. Ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar você que nos ouve, tem muita gente aqui online conosco, e eu quero, tem aqui alguém para, eu vou chamar, espera só um minutinho para a pastora ler aqui os nomes,
E aí nós vamos estar orando. Pastora Ruth vai estar lendo alguns nomes e pedidos de orações. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler um pedido de oração aqui da Andréia Alves, que pede oração pela sua mãe, que está hospitalizada no hospital de Indaiatuba. A irmã Delma também, oração para a mãe Yara, que hoje está completando mais um ano de vida. Oração para a nossa irmã Maria Aparecida, também aqui da nossa igreja, mais um ano de vida. A Emanuele, que fez aniversário, 4 aninhos também, que Deus abençoe. E estou muito feliz nessa noite para as irmãs, 22 irmãs entraram na nossa live, graças a Deus as irmãs apareceram, só algumas que ainda não entraram, mas a gente ficou muito feliz de ver aqui bastante irmãs missionárias, 24 irmãs, que entraram. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Fora outras pessoas que não é da nossa igreja, estou dizendo só as irmãs, 24 irmãs, Mulher e Hope, que entrou, e graças a Deus. E os irmãos que não é da nossa igreja também sejam bem-vindos. Que Deus abençoe você também, pastor Donizete, irmã Raquel, outros irmãos que entraram de outros ministérios, irmão Luiz, que é de outro ministério, que entrou também, presbítero Luiz, ali que mora na divisa de Mongaguá. E outros irmãos que entraram, outros que não são evangélicos também. Que Deus abençoe sua vida também. Continue entrando, continue ouvindo essa palavra maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um. Aonde você estiver agora, levante a sua mão. Cadê a nossa equipe que sempre vem aqui na frente? E eu gosto de terminar com vocês aqui. E para que vocês levantem as mãos lá, também em direção às famílias, às pessoas, para que você seja ministrado agora por Deus. Jesus te ama e Ele tem algo especial para a vida de vocês, para a sua família, para a sua casa. Nós estamos aqui em poucas pessoas, Não pode ter bastante pessoas na igreja. Nós estamos aqui com meia dúzia de pessoas apenas realizando esse culto online. Levante a sua mão aonde você estiver agora, você que ouviu esta palavra de Deus, você que ouviu atentamente a palavra do Senhor. Jesus te ama e Ele deseja te salvar. Jesus te ama e Ele tem uma grande obra para realizar na sua vida. Feche os teus olhos. Eu não sei o que você está enfrentando, se está no deserto, se está desempregado, ainda mais agora com esta pandemia assolando o nosso país, ou se você está doente, enfermo, moribundo, está com problema de saúde, problema conjugal, se você está desanimado, tédio, desgostoso, Deus pode mudar a realidade da sua vida. Oremos. Querido Deus, nós oramos agora por todo o Brasil, mas especialmente a todas essas pessoas que nos veem e que nos ouvem nesta noite de quarta-feira. Chegamos ao término do nosso culto, mas nós oramos pelos lares, pelas famílias, aqueles que ouviram a Tua voz, aqueles que ouviram a Tua palavra, aqueles que estão sendo agora tocados por Ti. Quem sabe existem pessoas chorando neste momento, confessando as suas fraquezas, a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade diante de Ti. Abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa essa irmã, esse irmão, essa criança, esse jovem, esse adolescente. Abençoa este ancião, esta anciã. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão, enfermos, cura. Visita agora os hospitais, aqueles que foram vitimados pelo coronavírus, estão lá moribundos, sem esperança, estão nos hospitais. Pai, visita essas pessoas, cura, bane do nosso país, a Covid-19, bane do nosso país o coronavírus. Eu oro também por todos os profissionais
da saúde, os agentes de saúde, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, as médicas, todos os postos de assistência de saúde, meu Pai, abençoa, dê força para essas pessoas, porque muitos profissionais de saúde estão trabalhando 12 horas, 24 horas, 36 horas, e é amor pelas pessoas, porque às vezes o ganho, o salário é minuto, é pequeno, mas nós oramos para que estas vidas sejam visitadas e abençoadas por Ti. Abençoa todos os lares do Brasil, abençoa todos os irmãos que ficaram conectados conosco, abençoa aqueles que firmaram um compromisso conosco, para na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, estar conosco na sala dos conectados. Pai, abençoa também a nossa querida pátria brasileira, abençoa o nosso presidente Bolsonaro. Pai, dê graça para ele, dê força. A Tua palavra nos manda, a Sua palavra determina para a gente orar, interceder pelas autoridades, para aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, sem nos faltar coisa alguma. Abençoa a nossa nação brasileira, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa querida Mongaguá, abençoa o nosso Brasil, sara o mundo, Senhor, sara o mundo, expulsa a Covid-19 do planeta Terra, sara as pessoas, sara o mundo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, posso todas as coisas. Vamos adorar agora, juntamente conosco. Adore você em casa. Aleluia. Vai sentindo a glória aí. Aleluia. Sinta Deus entrando agora no teu lar. Queremos ter Tua face, queremos ver a presença, queremos ter, então vem. Ele está vindo ao seu encontro. Está vindo com Tua glória. Sinta Ele vindo ao teu encontro, Senhor, com Tua glória. Vem e beija-me, Senhor, com Tua glória. Vem e beija-me. Tá sentindo a glória aí? Que glória linda! Deus está aqui. Deixa o fogo queimar até me
Vai sentindo aí de dentro para fora. até me consumir. Oh, que coisa linda. De dentro Oh, sinta de dentro para fora. vem queimar. Oh, a visitação de Deus. Receba. Até me consumir. De dentro pra fora vem queimar em mim, Senhor. De dentro pra fora até me consumir. De dentro pra fora vem queimar. Oh, aleluia. Sinta a glória de Deus aí na tua casa. Sinta Deus entrando no teu lar. Oh, aleluia. Abração a toda a família Hope. Pastor Oséias, lá em Santa Catarina, meu grande amigo, meu mano, meu guerreiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, levante a sua mão agora, darei a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, desde agora e até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos vocês aqui e você aí na sua casa, diga: Amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus.